Olá, família! Sejam muito bem-vindas ao segundo vídeo da nossa celebração do Dia Internacional da Mulher. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o primeiro elemento da arte da guerra, que é o Tao. E também vamos entender por que ele explica o nosso conflito interior. Lembrando que nós estamos estudando o livro A Arte da Guerra para Mulheres. Um livro que foi escrito originalmente em 2001 e traduzido para o português em 2004. Lembrando também que ele foi inspirado no primeiro capítulo do livro A Arte da Guerra, escrito pelo comandante militar Sun Tzu há mais ou menos 3.500 anos atrás. Hoje é dia 15 de março de 2021, o dia em que eu estou gravando este vídeo. É importante perceber que o primeiro livro, escrito há 3.500 anos atrás, nos apresentava os 5 elementos básicos da arte da guerra, que mantinham-se completamente inalterados em 2001, quando a autora escreveu o livro A Arte da Guerra para Mulheres, e continuam inalterados hoje, em 2021, e continuarão inalterados por toda a eternidade, porque eles baseiam-se no ritmo da natureza, ou seja, na obra de Deus, na criação de Deus. E a obra de Deus é perfeita. O segundo motivo por eu ter citado a data em que estou gravando o vídeo é para que nós possamos contextualizar todo o ensinamento. Não adianta nós lermos um livro, analisarmos todos esses ensinamentos, se nós não levarmos em conta as situações em que nós estamos vivendo hoje, o nosso contexto atual, para que nós possamos aplicar todo esse aprendizado nas situações hoje, em que nós estamos enfrentando e vivendo hoje. Lembrando então os nossos 5 elementos essenciais, o Tao, Tian, Ji, Jiang e Fa. Mas no vídeo de hoje nós vamos nos atentar somente ao Tao. E agora eu peço licença para ler no próprio livro a definição do Tao. Tao significa caminho, retidão ou moralidade, e é também muito mais que isso. Tao é definido como a força que está por trás de toda a criação. Como disse o mais importante filósofo taoísta, Lao Tzu, não sei como chamá-lo, então chamo de Tao. Tudo que é bom, brilhante, justo, criativo, inovador, arrebatador, doce e alegre tem sua origem no Tao. Ou seja, o Tao está presente em cada ser humano que Deus criou. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E nós já sabemos que Deus é perfeito e toda a sua obra também é perfeita. Mas espera aí que está ficando muito confuso. E para facilitar, vamos dividir em 2 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o Tao da estratégia e depois nós vamos entender essa questão de conflito interior. E quando a gente fala do Tao da estratégia, nós estamos, na verdade, falando de bom senso, porque em todo projeto e em toda situação existe uma retidão. E se você não consegue se convencer a si mesma e a sua equipe de que abraçou uma causa justa, você pode desistir, porque com certeza você não vai ter sucesso nessa empreitada. Nós já sabemos que a estratégia tem o objetivo de aumentar as chances de sucesso do que está em posição de inferioridade. Um tema bastante abordado pela autora neste livro é a diferença entre homens e mulheres. E muitas vezes a própria mulher se considera em situação de inferioridade diante do homem. E como nós estamos falando de guerra, é claro que os homens aceitem com mais naturalidade os conceitos ligados à guerra e batalha. Afinal, historicamente, eles sempre travaram diversas batalhas pela sobrevivência. Os seus cérebros foram geneticamente moldados para pensar como guerreiros. Já a mulher ficou incumbida desde sempre da sobrevivência dos filhos. Com isso, ela se tornou atenta e sensível ao sofrimento alheio. Que novamente eu gostaria de ler uma passagem do livro, uma história contada pela autora. Certa vez, durante um almoço importante a que compareci, um garçom tropeçou e deixou cair a pilha de pratos que levava. Percebi o sofrimento em seu rosto ao observar os cacos espalhados, e meu coração se apertou.
Ao mesmo tempo, percebi que meus 3 companheiros de mesa nem se abalaram. Continuaram a almoçar como se nada tivesse acontecido. Uma amiga me contou uma história parecida. Ela era a convidada de honra de uma conferência. E enquanto estava no palco, viu cair ao chão uma das bandeiras. Apesar de se conter, sua primeira reação foi de pegar a bandeira e recolocar no lugar. Enquanto isso, todos os homens que ocupavam o palco mantiveram a mesma atitude indiferente. E quantas vezes nós mulheres já nos vimos em situações como essas? Isso é natural nosso, é da nossa essência, assim como é natural do homem ser mais competitivo e centrado em si. O que acontece é que a nossa sociedade sempre glorificou o ego e a competição. É muito importante que nós, mulheres, não compactuemos com essa supervalorização do ego. Mas também não podemos responsabilizar somente aos homens por essa desigualdade entre os sexos. Afinal, isto também é contra o Tao. Aliás, aqui nós vamos começar a entender por que o Tao explica o nosso grande conflito interior. Porque é muito fácil encontrar os vilões externos e culpá-los por todas as nossas frustrações. O homem, sem dúvida, historicamente contribuiu para sufocar a mulher. Mas nós não podemos simplesmente nos esconder atrás destes vilões externos e culpá-los por tudo que dá errado na nossa vida. Na verdade, a força principal que nos mantém em estado de indecisão é a falta de clareza quanto ao que nós mesmas queremos para a nossa vida. É claro que se você está diante de 2 caminhos a seguir, um certo e um errado, naturalmente você vai seguir pelo que é certo, seguindo a sua essência e aquilo que você aprendeu. Mas e se não tiver um caminho certo e um errado? Se todos os caminhos à sua frente forem promissores, forem todos corretos e cada um esconder lá no final uma grande surpresa. Nesse momento, você não vai poder culpar ninguém. E, na maioria das vezes, nem pedir ajuda. Você vai ter que recorrer ao autoconhecimento e mergulhar lá dentro de si e conseguir entender o que realmente você quer. Aí sim, você vai ser capaz de decidir qual é o melhor caminho a seguir. Ah, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Isso é um poema que fala de amor, mas aqui eu uso para falar das escolhas. Meu Deus, que coisa complicada fazer escolhas. E já que nós estamos falando da diferença entre homens e mulheres e chegamos num ponto muito importante que são as escolhas, você já pensou que, historicamente, os homens foram treinados, os cérebros deles foram geneticamente preparados para pensar como guerreiros, ser o provedor da família, sair de casa para buscar o sustento, travar lutas e batalhas contra os diversos tipos de inimigo, aprender a ser competitivo, são coisas que fazem parte da essência do sexo masculino. Para a mulher, não. Sempre ela foi a responsável pela criação dos filhos. Isso era natural. A partir do momento que a mulher toma uma decisão de sair de casa e trabalhar fora, construir uma carreira, ter uma profissão, buscar ser bem-sucedida e reconhecida lá fora, ela vai se empenhar e fazer o melhor de si. Mas mesmo que ela seja muito bem-sucedida profissionalmente, e assim como nós vimos que o cérebro do homem foi treinado geneticamente para pensar como um guerreiro, o cérebro da mulher foi treinado geneticamente para se preocupar com os filhos. Então, mesmo estando super feliz profissionalmente, lá no fundo ela ainda vai carregar um pouquinho de culpa e pensar se realmente ela está cumprindo bem o seu papel como mãe. E é aqui que o Tao explica o nosso conflito interior, porque muitas vezes nós não nos sentimos felizes, nem como mãe e nem como profissionais. E para exemplificar essa situação, a autora usa brilhantemente uma analogia ao sapatinho de cristal da Cinderela. E ela nos fala que ninguém consegue subir a escada corporativa calçando sapatinhos de cristal,
Para isso, são necessárias botas de combate. E das mulheres que trabalham, a mais infeliz é aquela que entra no mundo profissional fingindo ser uma guerreira, mas lá no fundo conserva uma imagem de Cinderela. O coração da moça fica dividido entre o sonho de ser Cinderela e a necessidade interna de ser reconhecida e progredir na vida profissional. Ela pode usar roupas de combate, mas em vez das botas, calça sapatinhos de cristal, não conseguindo alcançar a eficiência em nenhum dos dois mundos. É como uma guerreira indecisa, cujo espírito é fraco demais para alcançar a vitória, mas também carece da disposição para se render. A rendição, no caso demitir-se do emprego, não é uma opção válida para ela. Aquela é sua realidade econômica. Eis aí uma história absolutamente familiar a muitas mulheres que trabalham. O que você precisa decidir se vai livrar-se do sapatinho de cristal ou das roupas de combate. Se optar pelas roupas de combate, calce também as botas. Sapatinhos de cristal combinam muito bem com roupas de gala. Assuma a sua escolha e vá em frente. Se você mergulhar bem dentro de si e tiver a coragem de descobrir o que realmente considera certo, agarrando-se a essa descoberta como se fosse uma balsa no meio do mar agitado, a sua honestidade acerca do que você é e do que você quer vai guiá-lo rumo à felicidade pessoal. Esse é o sentido do nosso tal. E para concluir o nosso vídeo de hoje, nós vamos conhecer agora os 4 princípios básicos da estratégia. O princípio número 1 nos fala que a raiz do pensamento estratégico está na natureza. Assim como a lei da gravidade, a rotação da Terra em torno do Sol, as estações do ano, a estratégia também é consistente e confiável se for aplicada corretamente. Por exemplo, a água é suave, mais macia que a pedra, mas com o tempo ela é capaz de provocar erosão. Uma pequena folha de grama se dobra no meio de uma tempestade. No entanto, essa mesma tempestade arranca pela raiz um carvalho de 500 anos, com toda a sua fortaleza e inflexibilidade. Tanto uma pessoa como um país podem ser inconquistáveis pelo fato de saberem ceder. Princípio número 2. O pequeno pode superar o poderoso. Imagine uma pedra parada à beira de um despenhadeiro. Ali parada, ela não tem poder nenhum, mas basta um impulso e uma força corretos aplicados a ela, jogando-a despenhadeiro abaixo para liberar todo o seu poder, toda a sua capacidade. Qualquer força, por menor que seja, que incorporar movimento e precisão de liberação, vai ter o poder de superar o poderoso. Princípio número 3. A estratégia pode ser ofensiva ou defensiva. Conhecendo a estratégia, você vai pensar 2 vezes sobre os motivos que movem as pessoas. Além disso, tendo um conhecimento maior de si mesma e do seu adversário, você é capaz de arriscar mais ou arriscar menos, dependendo da sua vantagem ou da sua desvantagem. O princípio número 4 é bastante óbvio. Quem vai pôr em ação a estratégia precisa ter moralidade impecável. Precisa ter uma certa severidade consigo mesma, uma ética inabalável e um sólido conjunto de valores morais. Somente contra o pano de fundo da sua integridade pura e clara é possível ver a desonestidade alheia. E não precisa ter medo, se as suas ações estão alinhadas com o tal universal, da correção, da justiça, da integridade, da retidão, da postura moral. E além disso, ele está alinhado também com aquilo que você decidiu, que é o seu caminho, o que é certo, reto e íntegro para você, é só esperar que no tempo certo a sua frente só poderá ter um destino glorioso.
E chegamos ao final do nosso vídeo, onde nós conhecemos o primeiro elemento essencial na arte da guerra, que é o Tao. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um questionário para você verificar o quanto você está alinhada com o seu Tao. Afinal, esse alinhamento é essencial para você saber se você vai ter sucesso ou não na sua guerra, no seu projeto, na sua jornada, seja no que você está executando na sua vida nesse momento. O nosso próximo vídeo é sobre o Tien, ou sincronização, e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada pela sua presença até aqui e eu te espero no próximo vídeo.